Chave do Segredo, de Abraham Hicks. Introdução. Como sua vida é governada? Que parte cabe ao destino, que parte cabe aos outros e que parte cabe a você? Por que você nasceu? Foi por um capricho do destino, por uma decisão alheia ou foi por escolha sua? Você tem um propósito na vida? E se você tem, acredita que ele é predestinado, já definido a princípio, como o destino que muita gente se refere? Que é para agradar aos outros ou que é para servir às suas intenções? Você usa o tempo da melhor maneira em sua vida corpórea? Quais são os seus limites em termos de condições físicas, materiais e comportamentais? Quantas pessoas, livros e acontecimentos você atrai que, de modo geral, parecem mágicos, que têm grande influência na sua vida? Você sabe qual é realmente o seu papel nessa atração? Você acredita que há um significado ou causa por trás de tudo isso? Ou pensa que é apenas sorte, seja ela boa, má ou indiferente? Você está iniciando agora a leitura deste livro em que Abraham o guiará para que você obtenha as respostas para cada uma dessas perguntas, entre muitas outras que às vezes nos fazemos sem nada concluir, que estão diretamente relacionadas à sua vida presente. É uma grande viagem. Mergulhe em cada página, aos poucos, princípio por princípio, processo a processo. Nossa intenção é conduzi-lo à descoberta da criação deliberada, capacidade e poder que você já tem, mas não sabe usar, para controlar cada acontecimento e a própria condição de sua vida. Uma vivência extraordinária. A cabeça da minha mulher Esther estava se movimentando delicadamente, mas de modo irregular, quando olhei para ela ao ouvir sua exclamação de encantamento. Eles estão soletrando o alfabeto com o meu nariz. Era novembro de 1985. Ao usar o plural dizendo eles, ela se referia a um grupo de criaturas não físicas que se manifestava por intermédio dela, Esther, e se denominavam Abraham. Por 15 minutos, todos os dias, durante 9 meses, Esther e eu sentávamos, quietos, para aprender em primeira mão sobre a identidade daqueles que se definiam como nossos guias espirituais. Já nos haviam dito, muito antes disso, que os conhecíamos por intermédio de uma experiência clarividente, e aí estavam eles. A princípio, eles apenas faziam com que o movimento dela desenhasse no ar letras isoladas ou sequências do alfabeto. Estremecimentos de pura alegria percorriam o corpo de Esther. Ficamos eufóricos quando aquele soletrar sem sentido formou uma frase inteira. Eu sou Abraham, seu guia espiritual, eu amo vocês e estou aqui para ajudá-los. 2 meses depois, quando estávamos deitados na cama, a mão dela começou a desenhar letras em minha testa e ela disse: eu acho que eles querem que eu vá para o computador. Foi quando eles começaram a ditar o que, com o passar do tempo e a continuada vivência, se transformaria em milhares de páginas de informação. Isso aconteceu exatamente 2 meses depois daquele momento em que estávamos em plena estrada de Fênix, viajando tranquilamente. De repente, Esther avisou: eu acredito que eles falarão através de mim. De fato, as primeiras palavras de Abraham foram: essa estrada é muito perigosa, pegue a próxima saída. Sem questionar, seguimos o conselho à risca. Esse foi um novo processo para nós e eu posso prever que não haverá fim para essa experiência realmente fabulosa. Minha vida tornou-se maravilhosa, diversificada, gratificante a partir dessa interação. Tem sido de plenitude os anos em que temos mantido essa consciente relação de aprendizagem com os nossos amigos Abrahams. Esther e eu temos agora extremo prazer em compartilhar com todos que tenham contato com este livro a vivência que continuamos a manter com os nossos amigos não físicos. Hoje, dia 31 de janeiro de 1988, Esther, minha mulher, acabou de digitar as palavras deste livro. Elas foram ditadas exatamente como aqui estão.
entendemos que é a melhor forma de oferecer tudo o que veio a nós. Os Abrahams se descreve como um grupo de seres concentrados na perspectiva física a partir de sua condição e perspectiva não física. Eles se comunicam conosco por meio de Esther. Contam que já viveram milhares de vidas e que agora estão reunidos por mútuo consentimento. Abraham é um tipo de mestre. Eles nos explicaram. Tomaram a iniciativa do contato por escolha e mútuo desejo de compartilhar. Sentiram-se aptos, portanto, a transmitir sua mensagem a nós por intermédio de Esther. De acordo com eles, ela é uma espécie de receptora transmissora de blocos de pensamento que traduz o que eles dizem a partir de um nível inconsciente do seu ser. De maneira similar, ela passa a nossa mensagem, pensamento por pensamento, de volta aos Abrahams. Não foi, porém, uma iniciativa unilateral, ou seja, de responsabilidade apenas deles. Abraham afirmou que nós aceitamos a interação com eles exatamente como se deu a princípio e se manteve, mesmo antes do nosso nascimento na presente experiência de vida. Acentuou, porém, que a decisão que tomamos nessa dimensão física é dominante e que a nossa decisão de interagir com eles foi consciente. Em outras palavras, eles não falariam conosco sem que concedêssemos o acesso, sem a nossa permissão. O desafio de explicar. Eles começaram este livro apenas 6 semanas antes da publicação da edição norte-americana, ditando cada parte dela em uma fita de gravar. Não posso sequer comparar a facilidade com que eles fizeram a sua parte na obra com a minha tarefa de escrever essa introdução. Depois que concordamos que seria uma responsabilidade minha. Foi um completo contraste, pois enfrentei grande dificuldade. O desafio mais significativo era definir o ponto inicial da minha experiência Abraham, porque foram inúmeras, e cada uma, nessa longa sequência, foi levando a outras e assim por diante. Quero expressar o maravilhoso relacionamento que eu e Esther compartilhamos, bem como a tremenda melhoria que vivenciamos com a presença de Abraham. Eu imagino que você, ao iniciar essa leitura, talvez tenha interesse em saber como foi todo esse processo que levou Esther a esse amoroso grupo de seres. Parece que, quanto mais eu escrevo, mais precisa ser dito. Sinto como se fosse demais para o meu presente objetivo. Então, como sempre faço quando trabalho em um projeto conjunto que envolve ouvir e redigir algo que venha de Abraham, pedi para falar com essas entidades sobre a adequação das minhas ideias no contexto de sua filosofia e intenções. Abraham, como sempre, foi direto ao ponto, e sua emoção estava mais elevada do que habitualmente. O que você pretende dizer com o que escreve? Abraham, eu quero escrever alguma coisa que encoraje o leitor a ler cada palavra desse maravilhoso livro na exata ordem com que foram ditas. Você tem outras intenções? Abraham perguntou. Quero que os leitores entendam que neste momento estão no começo de uma nova etapa da vida e que a partir desse estágio, com o poder expandido pelas perspectivas que aqui encontrarão, podem caminhar para novas experiências e conhecimentos capazes de acelerar o seu crescimento, que a partir deste novo começo, eles podem criar seu mundo exatamente como querem que seja. Enquanto eu falava, os olhos de Esther estavam escuros e profundos, e a sua cabeça se movia delicadamente, como sempre acontece quando os Abrahams está ouvindo com bastante atenção. Eu quero que os leitores percebam que você oferece todos os degraus de sabedoria que eles esperam. Para os que são abertos a novos pensamentos e ideias, haverá muito a receber. Eu quero que eles entendam que pensamentos passados, ou mesmo vidas passadas, não têm poder sobre as intenções do presente. Pela decisão deliberada e consciente de chegar aos novos pensamentos, qualquer pessoa, em qualquer tempo, pode começar uma nova experiência. Ao utilizar o processo criativo que vocês oferecem neste livro,
Quem quer que entre em contato com esta obra pode adquirir propositalmente gloriosos novos ensinamentos e viver espetacular e inédita expansão neste exato momento. A clareza. Parei por um momento imaginando que os Abrahams diriam algo, mas eles permaneceram em silêncio, mostrando que eu podia continuar porque nada falariam. E foi o que eu fiz. Este não é um livro sobre o físico, o oculto, o sobrenatural, o paranormal, o mágico ou o metafísico. É um livro sobre o processo de criação física deliberada, sobre a mescla do ser físico com o seu ser interior. E é também sobre o significado da sobrevivência da felicidade física diante das dramáticas mudanças físicas que estão acontecendo ao redor do mundo em que vivemos. Abraham, sua mensagem fala às pessoas que querem estar no controle de todas as áreas de sua experiência de vida física. Eu acredito que cada pessoa que esteja pronta para receber esse ensinamento ficará muito entusiasmada ao reconhecer a importância do material que chega às suas mãos em forma de letra impressa, desde o primeiro capítulo. Novamente parei. Mas não durante muito tempo, porque meus pensamentos já estavam muito claros e surgiam rapidamente enquanto eu, entusiasmado, explicava o valor do livro de Abraham para Abraham, como se eles não soubessem de antemão. Abraham, eu quero clarear ainda mais a ideia completa da interação entre seres não físicos e seres físicos. Existe muita variação nos métodos de comunicação dos médiuns e suas mensagens. Há os que escrevem, os que usam tábua de Ouija, os que cantam e dançam, e ainda os que falam usando o aparelho vocal de uma pessoa que tem uma forma física. Alguns se expressam de maneira obscura, não muito inteligível, e outros parecem tão claros com o tom de voz natural da pessoa que fala. O estado de transe parece variar também de um profundo estado de inconsciência ao que se assemelha ao absolutamente normal e consciente. A lista de diferenças parece sem fim. Até o entendimento das dimensões e que eles existam nos desafia. E assim, o importante para nós é a maneira como eles recebem essa mensagem e a transmitem. E novamente, observamos aqui imensa diversidade. Algumas mensagens são opinativas e com julgamento, outras são iluminadas e triviais. Há reflexões de todos os tipos, tradicionais, modernas, abertas, fechadas, brilhantes, simples, confusas ou claras. Abraham, eu quero que os leitores compreendam que podem avaliar a importância de cada desejo vindo do seu interior pela maneira como eles se sentem. É fundamental ainda que compreendam que devem desconsiderar todas as palavras pronunciadas ou escritas que lhes tragam um grande desconforto, porque não são adequadas a eles agora, no tempo presente, e que eles só têm de aceitar o que realmente tiver a ver com seus desejos, o que querem ouvir, e que cada indivíduo tem capacidade para decidir o que quer para si. Eu quero que eles saibam que a vida não é governada pelo destino e que ninguém está sob o comando de outra pessoa. Eu quero que eles saibam que a vida está inteiramente sob seu controle, de ninguém mais. Eu quero que eles entendam porque parece que os ricos ficam mais ricos e os pobres mais pobres. E porque quanto melhor está, melhor ainda fica, e quanto pior está, pior será o que vem em seguida. Mais importante ainda, eu quero que os leitores reconheçam que estão lendo um livro de exercícios, um guia para a vida. Esta não é uma obra dedicada ao entretenimento, tampouco reúne histórias ou discorre sobre previsões do futuro. Este é um livro de exercício que cada pessoa pode usar imediatamente para criar um novo começo de uma vida pessoal positiva. Parei de falar. Estava ficando cansado de falar com tanto entusiasmo e por tanto tempo. Quando eu terminei, Abraham sorriu para mim, não pelos lábios, mas sim pelos olhos de Esther e disse: escreva o que você acaba de expressar exatamente. É o conteúdo mais apropriado
para a introdução do nosso livro. Sugiro que você leia este livro na sequência em que está escrito. São 15 capítulos distribuídos de forma como os Abrahams ofereceu sua mensagem. Depois você encontrará um segmento explicando a evolução física de Esther e a minha, até chegarmos a conhecer os Abrahams e escrever este livro. Incluímos ainda na parte 2 do livro uma série de perguntas e respostas de alguns encontros com diferentes pessoas que tinham questões a submeter a Abraham. Leia essa parte também, com atenção. Essas questões certamente serão muito valiosas para todos os que lerem e entender os princípios aqui oferecidos com tanto amor. Jerry Hicks. Somos amigos do seu mundo interior. É com grande entusiasmo que interagimos com você agora. Não com a intenção de fazer o que você tem que fazer por si. Não com a intenção de te dar informações antes que você esteja preparado para recebê-las. Nem com a intenção de descobrir para você o desejo que você tem que descobrir por si só. Interagimos sim, como amigos do seu mundo interior, que concordam em partilhar seu momento presente. Somos mestres e aqui estamos para ensinar as leis universais que se aplicam a toda experiência de vida, física ou não física. Oferecemos aqui absoluta liberdade. Ao compreender como funciona o processo criativo, você pode criar tudo o que deseja e deixar de criar aquilo que não deseja. Abraham.